sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje será o dia do versículo 9, mas, como de costume, vamos ler toda essa oração, que além de tudo também nos ensina a orar, né? Uma das proezas que a destra do Senhor nos ensina é a orar de maneira cada vez mais bíblica, cada vez mais correta. Então, João 17, que começa dizendo que, tendo Jesus falado estas coisas, que estão registradas do capítulo 13 até o capítulo 16, ele levantou os olhos ao céu e disse, vamos dizer juntos: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra,
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Dentro das subdivisões deste capítulo, os versículos 9 e 10 estão unidos, estão juntos. Versículos 9 e 10. O título desses dois versículos é o que Jesus disse ao Pai sobre a sua intercessão. Ele disse, repita, rogo por eles. Vamos ver já por quem Jesus roga, né? Estes dois versículos tomados assim juntos são divididos da seguinte forma, né? Lá em cima está o rogo por eles, versículos 9 e 10, e a razão, porque são teus. Porque são teus, ou seja, vamos ver que Jesus só roga ao Pai por aqueles que verdadeiramente pertencem ao Pai. Aleluia? Então, o versículo 9, o título é, diga, eles são teus. E é por isso que Jesus roga somente por esses e não, ele diz, não rogo pelo mundo. E o versículo 10, o versículo 9 nós vamos ver hoje. O versículo 10 que veremos no sábado, tá? Sábado, o versículo 10, diga, neles sou glorificado. E Jesus vai dizer naquele versículo que todos os teus são meus. Ou seja, Pai, todos aqueles que pertencem a Ti também pertencem a mim. Glória a Deus. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 9, cujo título é, repita, eles são teus. Neste versículo, Jesus orou assim, ó, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Repitam. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mulheres. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Homens aí. Última vez, todos juntos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Jesus subiu aos céus, foi elevado às alturas após a sua ressurreição, para ser glorificado à destra do Pai. Portanto, lembrando sempre que Jesus é a única pessoa da Santíssima Trindade, das três pessoas, que juntas, em essência, são
um só Deus, mas três em personalidade, três pessoas, e Jesus se tornou a única das três pessoas que tem duas naturezas. O Pai tem a natureza divina, o Espírito Santo tem a natureza divina, mas Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Jesus tem duas naturezas. Na sua natureza humana, Jesus é tão limitado como nós. Na sua natureza humana, Jesus não é onipresente. Portanto, na sua natureza humana, ele só pode estar em um lugar. Quando ele vier na sua cavalgada da vitória, ele virá na sua natureza humana, montado um cavalo branco. Mas agora, desde a sua glorificação no céu, depois da sua ressurreição, Jesus, homem, o homem Jesus na sua natureza humana está assentado à direita de Deus na glória no céu. Na sua natureza divina, ele é onipresente. Portanto, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é na sua natureza divina. Jesus está aqui na sua natureza divina. A natureza divina é invisível. A natureza humana é visível. A natureza humana é física. A natureza divina é metafísica, acima da física. A natureza humana é tangível, pode tocar nela. Mas a natureza divina é intangível, você não consegue tocar nela. A natureza humana é material, a natureza divina é espiritual. Por isso, na sua natureza divina, Jesus é onipresente, e é na sua natureza divina que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. É na sua natureza divina que ele está no meio de nós quando nos reunimos em seu nome, como agora nesse momento. Jesus está aqui na sua natureza divina, e na sua natureza divina ele é um só com o Pai e com o Espírito Santo, porque é um só Deus. Portanto, o Pai está agindo aqui, Jesus está agindo aqui, o Espírito Santo está agindo aqui, está agindo aí, de longe e de perto. Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Deus está agindo aqui. Glória a Deus. Nós temos que ter esse misticismo assim de pensar que Deus só vai agir lá no final, quando a gente orar. Vamos orar para Deus agir. Não, a ação de Deus independe das nossas orações. Ele está agindo o tempo todo. E principalmente quando a sua palavra viva e eficaz está sendo ministrada. Ele está fazendo uma sondagem aí em você, em mim, com a sua espada de dois gumes penetrando na nossa vida. Muito bem. Jesus, então, como homem, está sentado à direita do Pai, na glória, no céu, na Nova Jerusalém. E uma das coisas importantes que lá ele faz é interceder por nós. Tá? Como Paulo disse em Romanos 8, abre aí na sua Bíblia, Romanos 8. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Repita. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Jesus intercede por nós à destra do Pai.
Interceder é a mesma coisa que orar, é a mesma coisa que rogar. Porque aqui no versículo 9 de João 17 tem o verbo rogar. É por eles que eu rogo. Jesus, à direita do Pai, está orando por nós. A oração de Jesus, a intercessão de Jesus à direita do Pai, ela tem um caráter exclusivo, tá? Exclusivo. Ela não tem aquele caráter que é famoso aí no mundo hoje, o caráter da inclusão social. Tá? Não estão todas as pessoas do mundo incluídas na intercessão de Jesus. Ele declara nesse versículo aqui que nós estamos lendo hoje, meditando hoje, que ele não roga pelo mundo. A segunda frase de Jesus está escrito, diga, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Jesus intercede apenas pelos santos, os separados, os escolhidos, por aqueles que ele conheceu desde antes da fundação do mundo e cujos nomes já estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso é chamado livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro já conheceu de antemão os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, porque os nomes deles, antes mesmo de eles existirem, serem concebidos, gerados e nascidos, Jesus conheceu de antemão. Conheceu antecipadamente e é por eles exclusivamente que Jesus ora, que Jesus intercede ao Pai. Ele não intercede pelo mundo. Mundo aqui, tá? Eu já falei para vocês algumas vezes, quando você ler a palavra mundo, tem que entender a quem essa palavra mundo está se referindo. Mundo aqui não se refere ao cosmos, ao universo criado, aos planetas, aos elementos existentes no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, esse mundo bonito aí que Deus criou, mas que vai passar, terá o seu final, né? O mundo aí com florestas, montanhas, mares, rios, cachoeiras, esse mundo bonito, cheio de paisagens lindas que Deus criou. Não é esse mundo que está falando aqui, não. O mundo aqui não é o mundo cosmológico, é o mundo antropológico, o mundo feito dos seres humanos, tá? Ou seja, a humanidade. Então Jesus está dizendo assim, ó, o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é: Pai, eu não oro pela humanidade toda. Tá? Jesus, sentado à direita do Pai, ele não está intercedendo por toda a humanidade, por todos os homens, por todas as pessoas. E é importante eu frisar isso aqui, porque você vai ouvir por aí muitas heresias dizendo o contrário. Ah, não, Jesus está orando por todo mundo. Não. Ele mesmo está dizendo aqui que não. É ele que está dizendo aqui? Sim. Ele está dizendo aqui, não rogo pelo mundo. Jesus não ora por toda a humanidade. Só fazendo um parênteses, existe um ministério de orar por toda a humanidade. Esse ministério pertence a nós, aqui na terra, a Igreja de Jesus na terra. A Igreja de Jesus na terra tem uma missão dupla, tá? Uma missão dupla. A Igreja de Jesus na terra tem a missão de falar com todos os homens acerca de Deus e falar
com Deus acerca de todos os homens. Falar com todos os homens acerca de Deus é pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus mandou em Marcos capítulo 16, versículo 15. Pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Então você pode chegar para todas as pessoas e dizer, ó, escuta aqui, criatura, eu vim aqui pregar para você o evangelho. E pregue o evangelho para toda criatura. Tá? Isso então, o ministério que a igreja tem de falar de Deus, pregar o evangelho para toda criatura, foi também o que Jesus disse em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja tem na terra, sim, a igreja, quando eu falo a igreja, é todos os crentes, todos aqueles que dizem ser crentes em Cristo, pertencer a Cristo, ser salvos em Cristo. Todos têm o mesmo ministério. O pastor não tem mais esse ministério do que qualquer outro crente. Todo crente, como qualquer pastor que também tem que ser um crente, tá? Tem pastor por aí que esqueceu que ele tem que ser crente. Tá? O pastor também é crente, e como todo crente, sem diferença de se é pastor ou se não é pastor, todo crente tem o ministério da pregação, tem o ministério do evangelismo, tem o ministério da evangelização, tem o ministério de falar com os homens acerca de Deus. E também todos os homens têm o ministério de falar com Deus em oração acerca de todos os homens. Orar por todos os homens, como Paulo descreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Rogo, pois, que useis a prática de súplicas, orações, intercessões, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que estão investidos em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa na terra, com toda piedade e justiça. Tá? Eu citei além do versículo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, a igreja na terra tem o ministério de pregar e de orar. De pregar para todos os homens e de orar em favor de todos os homens, abençoando todos os homens. Ninguém mais tem essa autoridade na terra, só os crentes. Tá? Só os crentes têm essa autoridade na terra, de falar com os homens acerca de Deus e de falar com Deus acerca dos homens. Mas Jesus, assentado à direita do Pai, não tem este ministério de orar por todos os homens. O ministério de Jesus, assentado à direita do Pai, o ministério de intercessão de Jesus, assentado à direita do Pai, é de orar somente, parte B do versículo, por aqueles que me deste, porque são teus. Por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, a oração de Jesus, portanto, é exclusiva. A oração da igreja, a nossa oração é inclusiva. Nós incluímos todo mundo nessa oração, nessa intercessão. Mas a intercessão de Jesus, ela é exclusiva. É só para aqueles que são de Deus. Pertencem a Deus. Deus tem dois tipos de propriedade, tá? Deus tem dois tipos de propriedade. Deus tem uma propriedade geral, tá? A propriedade geral de Deus está descrita no Salmo 24, vamos abrir,
Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Repita. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se tudo e todos pertencem a Deus, tá? Tudo que existe no universo é propriedade de Deus e todos que vivem na terra, isso inclui todos os homens, são propriedade de Deus no sentido da autoria da criação. Ele os criou, ele os chamou à existência e como autor da criação, ele tem direitos autorais. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, porque todos são propriedade de Deus. Glória a Deus. Como no cântico que nós cantamos de vez em quando aqui, ele é o dono do mundo. Tá? Ele é o dono de tudo, ele é o dono do universo. Por que ele é o dono? Porque foi ele quem fez. Ele fez, é dele. Ele é o autor, ele é o dono. Ele é o autor, ele é o dono. Tá? Então, Deus é o único proprietário de tudo. Amém? O homem é propriedade de quê? Proprietário de quê? O homem é proprietário de quê? De nada. O homem não é proprietário de nada. O homem tem a ilusão de que ele comprou alguma coisa, agora eu sou proprietário dessa jarra porque eu comprei. Não é. Não é porque você não tinha ela antes e não vai levar ela consigo depois. Vai deixar ela aí. Jó disse, né? Foi o que Jó disse sob a inspiração do Espírito de Deus. Nada trouxemos a esse mundo e nada levaremos daqui. Ok? O homem não é proprietário de nada e não é proprietário de ninguém. Porque tem gente que gosta de se sentir dono do outro, dono das outras pessoas. E os ímpios gostam de se sentir donos de si mesmos. Porque fala assim, não, a minha vida é minha, eu sou o dono da minha vida. O meu corpo é meu, eu sou o dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser. É coisa alguma. Eles pensam que são donos porque eles acreditaram na mentira de Satanás, que é o pai da mentira. E é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, porque acredita na mentira do diabo, e uma das mentiras do diabo é convencer as pessoas que a vida delas é delas, que o corpo delas pertence a elas, e por isso elas têm o direito de fazer o que quiser, o que bem entender com o seu corpo, porque o seu corpo lhe pertence. E eu estou dizendo hoje, este corpo não lhe pertence. O homem não é propriedade de nada e de ninguém, nem sequer de si mesmo. No universo inteiro, para a menor ameba, sei lá, o menor micróbio unicelular, o menor ser unicelular que existir no microcosmos, até o maior planeta ou galáxia que existir no macrocosmos, tudo isso tem um único dono, um único proprietário, e esse é Deus. Inclusive de cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus é o dono, tá? Deus é o dono, Deus é o único proprietário. Essa é a propriedade geral. Deus criou
toda essa propriedade geral para tudo ser dele, mas, atenção, ele tinha um propósito. Dentro de toda essa propriedade geral, ele escolheu uma propriedade particular. Ele escolheu uma propriedade particular. Por isso, né, vamos ler agora aqui 2 versículos importantes sobre a propriedade particular. O primeiro que nós vamos ler está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repita. Aleluia, glória a Deus. Digamos que este versículo representa a única moeda do reino de Deus, tá? Esse versículo aqui representa a única moeda válida no reino de Deus. O real não vale nada, o dólar não vale nada, o euro não vale nada, nenhuma moeda terrena vale nada no reino de Deus. A única moeda válida no reino de Deus é 2 Timóteo 2,19. Uma moeda tem frente e verso, não é isso? Que a gente chama de cara e coroa, não é isso? Cara e coroa, um lado e outro, como uma nota, tem uns 2 lados, tá? A nota tem 2 lados, a moeda tem 2 lados. Na cara da moeda está timbrado: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Na coroa da moeda está timbrado: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Apartar-se da injustiça, que é a coroa da moeda, significa santificar-se, a santificação. Quem são os que pertencem ao Senhor? São os que se santificam. Os que se santificam são os que pertencem ao Senhor. Os que não se santificam provam com esse ato de não se santificar que não pertencem ao Senhor. Portanto, é com gestos, é com atos, com atitudes concretas que você prova se você é de Deus ou se você não é de Deus. Se você é de Deus, você tem atos concretos diários de santificação. Se você não é de Deus, você não está se santificando, não está fazendo nada. Está só empurrando a vida com a barriga e vai cair lá no inferno, como qualquer outro ímpio. O Senhor conhece os que lhe pertencem, porque Ele os conhece por várias razões. Uma delas, porque eles se santificam. Eles se santificam. E Deus tem o maior carinho. Deus tem o maior carinho de, muitas vezes, dar a essas pessoas que se santificam, tá? A graça de até ouvirem o Senhor falando assim: tu és meu. Como ele disse a Jacó, lá em Isaías 43. Tu és meu. Não temas, tu és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo e os rios não te submergirão. Se tiveres que passar pelo fogo, a chama não te consumirá.
porque tu és meu. Por tua causa eu troco nações, porque você vale mais do que qualquer nação. Dou o Egito, dou a Etiópia. Por tua causa eu troco nações. Isso é o que Deus fala para quem é dele. É dele não apenas como propriedade geral, mas quem é dele como propriedade particular, como propriedade exclusiva. Se é exclusiva é porque não é inclusiva, não inclui todo mundo. É propriedade exclusiva. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Né? O outro versículo que fala sobre isso é 1 Pedro, vamos abrir aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repitam. Aleluia! Tá? Olha os elementos citados por Pedro. Repita aí. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por esses que Jesus roga. É por esses que Jesus ora. É por esses que Jesus intercede. Porque estes foram dados pelo Pai a Jesus. O Pai nos deu a Jesus para sermos sua propriedade exclusiva. Quando Paulo fala do corpo sendo o templo do Espírito Santo, ele também fala dessa propriedade. É interessante nós lermos também em 1 Coríntios, capítulo 6. Então, abra 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Agora, dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Leiam os dois versículos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus separou a propriedade particular da propriedade geral através de um alto preço que ele pagou por isso. O sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus. Tudo que existe é propriedade geral de Deus, mas Deus queria uma propriedade particular. Deus queria um povo de sua exclusiva propriedade. Um povo que tivesse consciência de que pertence a Deus e não a si próprios.
Por isso Deus os comprou mediante alto preço no sangue de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus. Aí a frase-chave aqui repita aí, não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Vamos conjugar isso para nós? Diga assim, eu não pertenço a mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Você não tem mais vontade, você existe para fazer a vontade de Deus. A sua oração é: Pai, seja feita a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Eu quero estar no centro da tua vontade. Porque somos sua propriedade. Muito mais do que propriedade geral, somos a sua propriedade particular. Povo de exclusiva propriedade de Deus. Não sei se você está entendendo, não sei se o Espírito Santo está colocando isso na sua mente, porque eu não posso colocar isso na sua mente, por mais que eu repita aqui bem devagar. Só o Espírito de Deus pode colocar isso na sua mente, para que você entenda que você não pode mais ser como qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas tem que ser, pensar, querer, viver, agir, se comportar de maneira completa e radicalmente diferente de qualquer outra pessoa, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso não pertenceis a vós mesmos. E o corpo citado aqui, ele é muito importante. Por isso ele é citado também em Romanos 12:1. Vamos ver Romanos 12:1, um dos nossos versículos chaves. Vocês sabem que nós temos aqui, pregamos toda a palavra de Deus, mas trazemos sempre versículos chaves que te ajudem a entender, versículos que nós estamos sempre citando. Romanos 12:1 e 2 são dois desses versículos. O primeiro versículo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repita. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o corpo a Deus. Como vimos lá em 1 Coríntios 6, por quê? Porque esse corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Esse corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. O corpo hoje é idolatrado. Uma entidade financeira, comercial aí, que se espalhou rapidamente pelo mundo todo, são as academias, para todo mundo malhar o corpo. E muitos até falam que é por saúde, para ter cuidado com o corpo. Só que a filosofia disso é a vaidade e a promiscuidade. É apresentar o corpo para a sensualidade. Apresentar o corpo para a vaidade. Ó, que corpinho que você está, hein? Ah, maravilha. É apresentar o corpo aos homens. Apresentar o corpo ao mundo.
Aí põe um vestidinho bonito, uma roupinha bonita e vai na festinha. Oh, que corpo que você tá! É porque eu estou malhando. Nós devemos cuidar do corpo para apresentá-lo a Deus. Para apresentá-lo a Deus. Para apresentá-lo a Deus. Porque Deus quer nos santificar em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Veja como Paulo fala agora, juntando todos os elementos que estão aí junto com o corpo, porque a apresentação desse corpo não é o corpo morto, é o corpo vivo. E o corpo vivo, ele tem que ter a alma e o espírito. Então veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam. É porque esse corpo aí pertence a Deus. É porque essa alma aí dentro desse corpo pertence a Deus. E é porque esse espírito aí dentro desse corpo pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso, o Pai te deu a Jesus, porque você é dele. E por isso Jesus roga por você, ora por você, intercede por você. É por esses que ele roga, é por esses que ele intercede. Jesus só intercede ao Pai em favor daqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.